Fala galera, tudo certo com vocês? Comigo tá ótimo. Hoje eu vim trazer uma proposta diferente. Hoje eu vim fazer uma reação de um vídeo que tem relação com o vestibular, só que eu tô decidindo fazer umas propostas um pouco diferentes, trazendo conteúdos de reação, também de vídeos relacionados e tentando passar alguma visão sobre o vestibular para vocês. E hoje o vídeo escolhido vai ser esse daqui, perdão. Aqui tava com o Opera aqui, que é esse vídeo aqui, que é o do. É bem fácil, na real. Na verdade, é só bem fácil, na real. Que é passar no Enem é bem fácil, na real. Ficou repetindo o nome e o coisa do canal. Mas certo, hoje a gente vai fazer a reação deles. Inclusive, eu vou dar um like aqui, já vou me inscrever. Deixa eu ver se a gravação tá tudo certinho. E a gente vai reagir nele. E eu vou pausando e vou fazendo as minhas contribuições para isso. Eu vou deixar o canal e o link para esse vídeo aqui na descrição para vocês também lá dar um like e seguir o canal deles. Agora vamos lá que eu vou fazer as minhas contribuições. Você provavelmente devia estar estudando. Mas é que você está. Tá, a gente estava estudando até agora. Hoje eu estudei, eu acho que umas 9 horas. Hoje eu fiz 3 vídeos aqui pro canal, resolvi 60 questões ao vivo. Resolvi ao total 110 questões e vi 6 aulas hoje. Então hoje o dia tá pago, só tô fazendo uma hora extra aqui pra vocês. Já que tanto eu quanto você estamos com um problema, vou te oferecer uma troca então. Você me dá sua view e em troca eu te mostro que estudar e passar no Enem ou qualquer prova é bem fácil na real. Provavelmente Vamos você ver. acha que o vídeo vai girar em torno daquele clichê de tipo, ai, se organize bem semanas antes da prova e blá 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 isso e pomodoro aquilo. Claro que quanto mais tempo você tiver livre pra estudar, teoricamente melhor você vai performar na prova. Mas na prática rola o paradoxo da procrastinação. Eu acho que eu vou explicar isso mais tarde, não sei se ele vai tocar nesse assunto, que é uma história pessoal minha que eu tenho, conforme, tipo, ter horas de estudos a mais e procrastinar mais. Quando você tem Vamos muito ver. tempo livre, seu cérebro pensa, relaxa, depois eu vejo. E você estuda quase nada pra evitar estresse agora. Aí chega a última semana e você tenta virar o Einstein em 7 dias, enfiando 300 tópicos na goela por dia. E o resultado? Quase o mesmo de quem começou uma semana antes, com foco e constância. Moral da história, tempo sobrando não garante estudo. Então o que garante? Esse curso barato de apenas 9 parcelas de 90... Brincadeira. O que garante nota é produtividade de estudo. Pensa assim, eu contrato 2 pessoas para limpar o seu quarto. E elas têm 2 horas para limpar. Tá, eu vou falar antes que eu me esqueça desse comentário. A minha história com vestibular, eu já tô fazendo isso desde 2024, tentando a prova do Enem. Em 2024 me formando em terceirão. Ano passado foi meu primeiro ano de cursinho mesmo, só que eu também estava conciliando o trabalho com o estudo. E até abril desse ano, desde 2025, né? Desde 2024 também, 2024 eu estudei e trabalhei por um período bem grande. Então, eu sempre trabalhei enquanto estudo. E agora eu realmente decidi largar o meu serviço para a gente poder somente estudar. E realmente faz uma diferença. Tu começa a procrastinar mais, apesar de estar estudando mais, mas a densidade de foco ela fica muito vaga. Porque antes eu acordava de madrugada para poder estudar, dormia cedo, acordava de madrugada ali por volta de umas 2 da manhã para estudar até o horário do serviço, para realmente me dedicar aos estudos. E eu não procrastinava como procrastinava hoje. Hoje eu procrastino muito mais, me policio bastante, mas mesmo assim a sombra da procrastinação está sempre ali. Mas o ideal é a gente sempre estar se policiando e estudando bastante. E eu consigo estudar bem mais e agradeço todo dia por poder ter esse tempo todo para poder estudar e me dedicar à minha aprovação. E aí tem esse paradoxo de quanto mais tempo, mais suscetível tu tá a procrastinações e a vícios como Instagram, como YouTube, como outras coisas, do que quando tu tá com o fino apertado. Aqui nesse caso ele tá falando sobre prazo, mas aqui a gente também pode pensar a longo prazo e também A diariamente. primeira pessoa, ela não tem nada e usa língua e Listerine. A outra dá uma vassoura e um rodo. Quem você acha que consegue limpar mais? Tirando o fato que você provavelmente vai me processar por contratar uma pessoa que limpou seu quarto com a língua, fato é que a segunda pessoa, no mesmo período de tempo, vai limpar muito mais do que a primeira. A verdade é que a maioria das pessoas, quando o assunto é estudo, limpam um quarto com a língua. Quando você pensa em estudar, você provavelmente pensa em ler e reler 20 páginas da apostila, grifar 5 parágrafos e talvez fazer e errar 2 questões. E sabe o pior? Fazer isso dá uma falsa sensação de produtividade. Mas quando chega na hora do vamos ver, a única coisa que você lembra da mitocôndria é que as 4 primeiras letras juntas te fazem lembrar do Bolsonaro Ben 10. Bom, vou separar esse vídeo em 3 capítulos, onde vou te mostrar como seu cérebro aprende, como extrair o máximo dos mecanismos dele e, no final, como aplicar isso tudo em uma rotina organizada para passar no Enem ou qualquer vestibular ou prova que você vai fazer. Capítulo 1. Como seu cérebro aprende. O processo de aprendizagem de qualquer coisa pode ser resumido na compensação do esquecimento natural. O que isso quer dizer? Se você scrollou no TikTok, Shorts ou no Instagram hoje, me diz se você consegue lembrar do 5º vídeo que você viu. Muito provavelmente não, né? Acontece que seu cérebro é bem mutável. No seu cérebro existem dezenas de bilhões de neurônios.
Tá, realmente isso é verdade, por isso a gente aplica tanta revisão nos nossos estudos, que nosso cérebro vai esquecendo. Eu esqueci muita matéria do que eu vi esse ano, por isso eu sempre trago essas matérias à tona para manter fresco na minha mente. Vamos ver que ele vai falar sobre isso. E entre esses neurônios existem trilhões de sinapses que Sinapses essas que elas acontecem além dos axônios, pelo transporte ali dos neurotransmissores ali por difusão simples que ele vai ter na fenda sináptica, onde vai ter essa apoptose de neurotransmissores ali na fenda sináptica. Só tentei revisar, mas tô bem cansado. Se eu falei alguma bobagem, comente. nada mais é que a conexões entre esses neurônios. Seu cérebro constantemente enfraquece, fortalece, destrói ou cria novas conexões. O nome disso é Lembrando que o cérebro ele não cria novos neurônios, né? Neurônios eles estão estacionados na fase G0, ou seja, eles não têm ciclo celular, ou seja, eles não fazem mitose, não fazem nada. Tem várias questões falando sobre isso. Plasticidade. Quando você está aprendendo algo novo, você deve criar um forte estímulo para o seu cérebro fortalecer conexões corretas e enfraquecer as erradas. E para gerar esse estímulo, você precisa de, primeiro, dormir bem antes e depois do dia da sessão de estudo. Pois é quando você dorme que essa manutenção, por assim dizer, de conexões ocorre. Quanto melhor for seu sono, mais tempo terá de fazer essa manutenção. Exato, tanto pela parte cognitiva quanto da parte muscular, né? Quando a gente pensa o sono ele tipo é a manutenção do nosso corpo. Quando a gente vai para academia e faz um exercício que quebra as fibras do nosso músculo, a recuperação ela parte principalmente do sono. E a mesma coisa acontece com o nosso cérebro, quando a gente tem um desgaste neural. Hoje, tipo, agora eu tô acabado, tá? Acabado. Se eu falar alguma bobagem é por conta justamente desse cansaço mental. E eu só vou recuperar isso quando tiver uma boa noite de sono, que eu acredito que eu vou ter, porque só vou deitar na cama e vou capotar. E como consequência, melhor será a sua sessão de estudos. Segundo, foco. Para ser mais específico, você deve estar quase em um estado de alerta para sinalizar ao seu cérebro que a tarefa que você está fazendo é importante. Ou no estado de flow, né? Tu tá ali, tu nem sente que tá fazendo várias questões. Eu já entrei muito em estado de flow durante os estudos. Já gravei em estado de flow, eu entrei em estado de flow várias vezes durante as nossas gravações. Então, a hora que vocês verem uma gravação minha, provavelmente eu vou estar no estado de flow e vou estar só vou estar concentrado na explicação para vocês, na resolução dos conteúdos. Esse estímulo indica aos neurônios que ele deve mudar para reter e usar essa informação no futuro. E terceiro, esforço. O processo de aprendizagem deve ser necessariamente difícil, pois essa tensão e dificuldade vai ser refletida no seu cérebro como outro sinal de que a neuroplasticidade precisa obrigatoriamente ocorrer para entender e facilitar essa tarefa. Nossa, isso daqui é muito interessante. Sabe quando tu tá fazendo uma lista de questão e tu... Bem fácil, assim. E tu faz 50 questões e... Sabe? Tu olha para aquilo e tu fala, tá, mas não aprendi nada. Apesar de ter feito um alto volume, eu não aprendi nada. E às vezes tu tá resolvendo uma questão que tu ficou 30 minutos debatendo com o ChatGPT sobre o funcionamento de uma organela, ou tentando aplicar ali as fórmulas que tu esqueceu, e tu sai dali querendo estraçalhar a prova. Isso já me aconteceu muito. Então, o viés de quantidade, ele é muito importante para sua aprovação. Só que o viés da qualidade dessa questão de tu pegar as questões e destrinchar uma assim real, e eu tô fazendo isso justamente nas gravações. Apesar de eu estar resolvendo bastante questão fácil relativamente, o fato de eu estar sendo gravado e estar tentando explicar para você entender, isso torna a questão muito mais difícil e faz meu cérebro gravar bem mais as questões. Só vou dar uma conferida aqui no OBS, porque tá tudo certinho. Então, isso faz com que tu entenda mais a matéria. Vamos assistir o resto. Se você quiser saber um pouco mais, fiz um vídeo nesse tópico onde entra em mais detalhes nesse assunto. Tá aqui no card. Podemos assistir. Agora que você sabe como seu cérebro aprende e os estímulos necessários para solidificar conhecimento, vamos abusar dos mecanismos do seu cérebro no capítulo 2. Levei vantagem. Antes de tirar vantagem dos mecanismos da sua cabeça, você precisa fazer uma pequena organização e avaliação pessoal antes de começar de fato. Independente se você vai fazer Enem, vestibular ou uma prova de matemática na quinta, você deve saber seus pontos fortes e fracos de cada matéria para poder focar nos pontos fracos e tirar a melhor nota possível. Se você for fazer um vestibular, por exemplo, faça o simulado antes de começar a estudar e veja o resultado vendo onde errou e onde acertou. Seu foco deve ser nos tópicos com maiores erros onde você não domina. E para a redação desse simulado, faz e manda para o ChatGPT te dar uma nota e... É engraçado ele comentar isso por conta das suas principais lacunas nos simulados que a gente faz semanalmente. É onde a gente simplesmente vai conseguir ter o maior retorno, né? Porque vendo aquilo que tu errou, tu consegue ver justamente os tópicos que tu tá pecando, fazer uma revisão, estudar um assunto novo, justamente pela essa avaliação. Mas a gente também tem que ver onde a gente tá pecando, onde a gente tá acertando. Como assim?
muitas vezes a gente acerta várias questões na base ou do chute ou na base da intuição. Principalmente isso aconteceu comigo em humanas. Eu acertava as questões de humana na base da intenção e conseguia um resultado até que bom nos simulados. Cheguei em Enem e eles cobrou de uma maneira mais conteudista, de uma maneira mais direta, e também a ansiedade bateu e meu desempenho caiu. Justamente por eu não ter uma base consolidada, principalmente nas questões de humanas e principalmente nas questões mais conteudistas. Então, é algo que também deve ser visto, é os acertos, principalmente quem já está no alto desempenho. Você deve ver também o que que tu tá acertando e como tu tá acertando. Porque tu pode acertar, só que acertar melhor, ou mais rápido, sabe? Às vezes tu tá fazendo matemática, tá gabaritando matemática, só que em 4 horas. Então tu tem que fazer a tua avaliação para quem tem alto desempenho, para quem tá começando agora, faz isso, não liga pra como tu tá acertando, se tu tá acertando beleza, só vê se não tá acertando o chute, né? E a marca ali como errada uma também. avaliação. E aplique o mesmo Aí a redação no Enem pro ChatGPT é ótimo, principalmente pra C1, né? Porque ele aponta bastante erro. conceito que citei anteriormente. Outra coisa, você já ouviu o conceito 80-20? Não? Basicamente, esse conceito fala que 20% do seu esforço gera 80% dos resultados e vice-versa. Você sabendo seus pontos fracos, deixa fácil e explícito os 20% que você deve focar para gerar 80% dos resultados. Fez isso? Boa! Agora que você sabe os tópicos que vai estudar, vamos ser mais efetivos nas suas sessões de estudos. Lembra no capítulo anterior que citei os estímulos que fazem seu cérebro aprender? Nessa mesma linha, digamos que o processo de aprendizagem é como se fosse uma receita. Essa receita tem os seguintes ingredientes: foco, esforço e sono. Vamos abordá-los por parte. Foco. Primeiro de tudo, isole-se. Avise seus amigos e familiares que você vai ficar trancado e incomunicável no seu quarto por 3 horas. Bota seu celular no modo avião e exploda ele. Quer ouvir música? Só sem vocal. Pouco estimulante e bem baixo. E pelo amor de Deus, deixe o seu ambiente mais organizado possível. Vai usar computador? Feche o Discord e Steam e deixe apenas uma aba do Chrome aberto. Pronto. Isso aqui é muito interessante que ele falou, né? De manter o ambiente organizado, limpo, cheiroso até, né? Ou pelo menos com um odor agradável, né? Um odor neutro. Porque justamente o ambiente externo te molda, né? Te molda. Aí muito se fala sobre ambiente com pessoas, mas o ambiente da organização do seu ambiente também te muda completamente. Quantas vezes eu sentei nessa cadeira, tava assim desorganizado, várias coisas acumuladas aqui tá uma bagunça porque eu tô gravando. Mas quando eu estudo de verdade, eu tiro a maioria das coisas daqui. E a gente se sente agoniado, sente preso, sei lá. Então, realmente, o ambiente externo, ele interage com o ambiente interno. Ou quando o chão tá sujo, né? E a gente fica meio agoniado, ou seja, meio encurralado. Então, é bom, às vezes, tirar uns 15 minutos para limpar, varrer, passar um pano, limpar os vidros, respirar um pouco. E também estar incomunicável e sem celular é essencial e com só pouquíssimas coisas no notebook, porque qualquer coisa pode te distrair, né? Só fazendo isso você já criou um ambiente fácil de entrar e manter o foco. Mas em sessões longas, eventualmente você começa a fadigar ou se distrair. Para isso, aplique a técnica chamada interleaving. Em um exemplo bem bobo, digamos que você está estudando adição. Em vez de apenas se manter nesse tema, misture com outros temas similares, como subtração e divisão, pois isso faz com que você adicione mais estímulos de foco e ajuda seu cérebro a incorporar novas informações com o conhecimento existente. Esforço. Tá, isso daí eu concordo parcialmente, eu acho que tem que ter vários estímulos, mas pra gente que é vestibulandos, eu converso principalmente com vocês, eu acredito que as matérias já têm uma estimulação bem grande, então não invente de ficar estudando química, uma aula de química e depois uma aula de física e trocando os assuntos, porque aí eu acho que não é o estado melhor pra tu fazer as coisas, né? Acredito que todo mundo sabe e tem uma maturidade competitiva, maturidade o suficiente pra saber o que que é bom pra ti, mas eu acredito que, em geral, isso não se aplica principalmente para os nossos casos. Tipo, vou resolver uma questão de 10 questões de física, depois ir para química, depois não sei o quê. Eu acho que blocos de estudos, assim, tipo, física, termologia, 4 horas, por exemplo. Tipo, aula e questões. Aulas e questões dão estímulos diferentes, ou seja, essa técnica já é aplicada no cotidiano, sem a gente necessariamente saber que essa técnica existe. Isso aqui é mais para o pessoal que está começando agora, né? E que quer estudar, às vezes, para uma prova ou algo do tipo, e tem muito problema de foco, talvez funcione um pouquinho. Só que para gente que é alto desempenho, é complicado porque a gente pode acabar estudando muitos tópicos e realmente não se aprofundando em um, sabe? Batendo o martelo em um e, sabe, cravando aquilo. Porque se eu fizer várias questões de vários assuntos, na minha cabeça vai ficar muito fragmentado. Então, eu acredito, claro que você tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas eu acredito que fazendo blocos de estudos intensos sobre uma matéria, ou duas no máximo por dia, tu consegue fazer sabe, fincar o conteúdo na tua cabeça
com muito mais afinco, né? Como eu falei anteriormente, você se esforçar sinaliza para o seu cérebro que a informação presente é importante e deve ser retida. Sempre que estiver na parte teórica, Peraí, deixa eu... você se esforçar sinaliza para o seu cérebro que a informação presente. A mitocôndria é uma organela presente em praticamente todas as células eucariotas, verdade. Conhecida como usina de energia da célula, sua principal função é produzir o ATP, a adenosina trisfosfato. Eu li adenosina trifosfato, mas o trifosfato de adenosina tá a mesma coisa. A molécula que fornece energia para as atividades celulares, que é pela quebra do fosfato, que gera uma energia química que vai fazer as relações metabólicas ali dentro do corpo. Eu não vou ler tudo isso. Mas ele tá falando só aquela, mitocôndria que faz respiração, esse papinho, assim, que tem várias coisas. Tem DNA mitocondrial. Ele fala do DNA mitocondrial presente na organela, que as características do DNA mitocondrial é que ele só vem de origem materna, né? E também tem a teoria do simbionte que fala que a mitocôndria ela era um organismo fora, né, um organismo exógeno da célula e ele se incorporou a uma célula e meio que virou um mutualismo ali, né, que tanto a célula dava ATP, né, tanto a mitocôndria dava ATP para a célula quanto a mitocôndria ganhava proteção e ali se fundiu e ficou. Vamos lá. Importante e deve ser retida. Sempre que estiver na parte teórica, seja lendo um livro ou assistindo uma videoaula, aplique o Active Recall. Quando uma coisa acabou de ser explicada, pause o vídeo ou pare a leitura para refletir o que foi aprendido e tente responder de cabeça perguntas do tipo: o que é? Tanto é que eu faço isso aqui nos vídeos, né? E a gente aplica na plataforma SLAD a técnica rádio, o roteiro autoexplicativo, que seria a parte de eu explicar a matéria para mim mesmo assim que acabar a aula. E isso aqui é essencial e te faz fixar muito melhor, porque eu tô tendo esforço de lembrar da matéria, raciocinar sobre o conteúdo e fazer uma conexão lógica entre o conteúdo e a fala que tu tá fazendo. Porque falar é muito difícil, né? Já notaram? Que falar é extremamente complicado, às vezes a gente se enrola. Eu, nesse vídeo mesmo, já me enrolei várias vezes para tentar explicar o que eu tô pensando. Porque pensar é muito fácil. Você se entende, você tem seus pensamentos e tem suas conexões lógicas. Mas fazer e expor isso, jogar seus pensamentos para fora, é muito difícil porque tu tem que fazer com que as tuas conexões lógicas dentro da sua mente sejam interessantes ou sejam traduzíveis para a mente de vocês, ou seja, quando eu falo, eu tenho que traduzir aquilo que está na minha mente, exportar para você conseguir entender do jeito mais mastigadinho, porque se eu falar exatamente do jeito que eu penso, só eu vou entender e vocês vão ficar nessa. Então, quando você explica uma matéria para si mesmo, tu tá reforçando aquilo que tu tá falando e dizendo para o seu cérebro que aquilo é importante, né? Que é um tópico que ele fala. E também essas perguntas eu acho interessante também, só que eu acho que explicar como uma aula mesmo, como se você fosse um professor, é muito mais eficiente do que simplesmente responder, porque tu pode cair, o que é a mitocôndria? A organela que responde a célula. Isso é legal para fazer flashcard, mas para depois de uma aula tu tem que explicar do zero e tem que fazer ir puxando as coisas, sabe? Não com perguntas prontas, mas tu tem que lembrar inclusive das perguntas. Eu acho que isso é o mais interessante. Como faz, como é e por quê. Isso serve como uma mini avaliação antes de responder aos questionários e ajuda a reter essa informação por mais tempo. Uma das coisas mais efetivas quando o assunto é estudo é a autoavaliação. Por isso, evite ficar muito preso à parte teórica do estudo e tente intercalar ao máximo teoria e prática. Na hora da autoavaliação também, tenha preferências por perguntas abertas e principalmente de respostas curtas, pois isso vai exigir que você escreva. Tá, isso daqui é legal, isso daqui é legal. Não foca 100% na parte teórica. Isso vai pegar bastante gente que só vê a aula e não faz questão, né? Porque, eu não vi toda a matéria, ou não faz simulado porque acha que não tá pronto e tudo mais, que vai ser uma decepção e tudo mais. Você é muito fraco. Você é muito fraco. Tem que fazer questão, tem que se ferrar. Quantas vezes eu aqui em vídeo errei questão boba e digo assim, meu Deus, é isso mesmo, tu tem que errar a questão boba, tem que ficar indignado consigo mesmo e tem que voltar com o dobro de sangue nos olhos. É isso, cara. Ele falou ali, só deixa eu voltar. Hora da autoavaliação também, tenha preferências por perguntas abertas e principalmente de respostas curtas. Pra gente isso não é muito interessante, né? Porque a gente tem que literalmente pegar as nuances da prova e eliminar os distratores. Tanto é que eu falo de vez em quando nas minhas correções que, tipo, teve uma banca que eu corrigi hoje, que era falando sobre Pedro Álvares Cabral, numa das alternativas, né? Falando que ele veio pro Brasil para explorar as águas para fazer hidrelétricas. É literalmente isso que tava no enunciado, tá? No enunciado não, na questão. E, cara, a banca perde muita credibilidade quando faz isso e ela não tá testando um aluno realmente focado, né?
Porque o Enem, ele é uma prova excelente, uma prova fantástica, eu acho o Enem mágico, porque ele tem distratores muito fortes para fazer com que o aluno se ligue sobre as nuances daquilo que ele está vendo, sobre as coisas mais delicadas sobre a matéria, e entende a sensibilidade da coisa. Às vezes não é só a matéria em si, mas sim todo o contexto geral, principalmente em humanos e em natureza, sobre o contexto geral do funcionamento daquilo. Então, estudar dessa maneira até faz sentido, só que ela seria mais eficiente tu explicando para si sobre o completo funcionamento de tudo. Ela pode ser muito eficiente para fazer flashcards, para fazer as coisas, mas focar na prática nisso é errado. Tem que fazer questão. Questão é o principal coisa. Não vai ficar pedindo pro chat GPT fazendo perguntinha fácil. Lembrou da facilidade? Isso aqui é muito fácil. Difícil é pegar uma questão, um bloco de questões de 50 questões e resolver numa tarde, se esforçando, errando, vendo e corrigindo seus erros. Isso daqui é muito fácil. Tu tem que focar no alto desempenho. Tu tem que fazer o diferente das outras pessoas. Eu falo isso para vocês, mas eu também tô afirmando para amigo mesmo, que de vez em quando eu me pego fazendo esse tipo de bobagem. Então não pense que eu sou perfeito ou algo do tipo, porque eu não sou. Eu tenho. Às vezes eu me pego fazendo umas coisas que eu vejo que eu tô procrastinando, vejo que eu tô fazendo uma coisa que não é efetivamente correta, simplesmente para dizer que fez, porque é mais fácil. Então vamos continuar assistindo. Pois isso vai exigir que você escreva e ativamente recupere essa informação na memória. Uma questão de alternativa não tem essa característica. Deixe esse tipo de questão para os simulados. E por fim, sono. Bom, eu já expliquei nesse vídeo aqui, mas faria um resumo com um bônus. Durma entre 7 e 9 horas todos os dias, tome sol para regular seu ciclo circadiano e evite tomar café depois das 6. Isso garante que você tenha tempo suficiente para consolidar o conteúdo que aprendeu no dia. Mas além disso, uma coisa que se prova efetiva nos estudos, por mais bizarro que seja, é cochilos. Existem 3 tipos, 10 a 20 minutos. Esse daqui vai te ajudar a tirar a canseira e voltar para um estado de alerta. Geralmente é bom antes de um bloco pesado de estudo. 25 a 40 minutos, te deixa mais restaurado, mas tem mais riscos de te dar inércia ao acordar. E o melhor para o pós-estudo, 60 a 90 minutos. É um ciclo quase completo de REM. Esse cochilo faz com que você consolide e raciocine o que você aprendeu na sua sessão de estudo. Se você tiver tempo, espaço e responsabilidade, use e abuse de cochilos. Tá, isso aí eu tenho uma opinião um pouco contrária, porque comigo não funcionam muito bem os cochilos. Claro que tu sabe da tua biologia, tu sabe se isso é suficientemente pra ti. Pra mim isso não é muito legal, porque eu sempre peco assim, às vezes eu vou cochilar e durmo demais, acordo lesado. Isso por conta dos ciclos, né? Às vezes tu faz um ciclo muito longo e acaba acordando com uma leseira justamente por conta dessa questão que o cérebro acha que tu tá dormindo de noite. Ou seja, tu meio que faz um sono pela metade. É como se tu fosse dormir agora de noite e acordasse depois de uma hora, tu ia sair destruído. Cochilos pequenos fazem sentido porque te renovam ali de 15 a 20 minutos, mas tu tem que ser muito responsável para fazer isso, tem que entender muito bem. Comigo não funciona muito bem, mas contigo pode funcionar, porque eu também não tenho tanta responsabilidade para fazer isso. Eu me conheço e eu prefiro não cochilar e fazer outra coisa que também me ajuda a dispersar um pouco, tirar um pouquinho da leseira. Bom, agora que você sabe a maneira mais efetiva de estudar, agora tá na hora de se organizar para estudar da maneira mais efetiva para Enem. Capítulo 3, organização. Bom, existe 2 opções. Você está vendo esse vídeo pouco tempo depois que eu soltei e falta menos de um mês para o Enem. Ou você é sortudo e tá vendo em 2026 e tem bastante tempo. A gente tem 4 meses, né? 4 meses aí pra prova do Enem. A gente tem relativamente bastante tempo, dá pra fazer bastante coisa nesses 4 meses. Não acho que é reta final, tá? 4 meses dá pra fazer muita coisa. Em ambos os casos, a solução é quase a mesma. Você vai primeiro fazer a autoavaliação que citei anteriormente, fazendo um ou mais simulados para entender o tipo de questão que vai cair, como também seus pontos fortes, fracos e neutros. E você vai dividir esse tema semanalmente, deixando primeiro os que você tem mais dificuldade e que tem mais peso nas primeiras semanas, ou meses se for seu caso, e ir aliviando com as neutras e fracas conforme o tempo passar. E nas últimas semanas, você foca apenas em revisar o mais importante e difícil com mais peso, aplicando tudo o que falei em suas sessões de estudos. O ideal é fazer o máximo de simulados semanalmente e ir aumentando a quantidade gradualmente deles conforme o vestibular fica mais próximo. Também use e abuse do chat GPT para revisar suas redações, criar questões de simulado e estudar e aprender no geral. A verdade é que estamos acostumados a pensar que estudar vai ser necessariamente demorado, chato e desmotivador. Mas se você souber ser efetivo com seus estudos e principalmente focar nos 20% que geram 80% dos resultados, não só gastará bem menos tempo com o estudo, como também terá resultados melhores. Enfim, se você gostou da troca que propus no começo do vídeo, aceito gorjetas em forma de like e inscrição no canal. Falou! Certo, eu vou passar o geral, vou explicar um pouquinho do que eu acho desse final sobre a organização. Eu acho que sim, você tem que fazer simulado, tem que fazer questões autorais, só que essa questão de focar principalmente no que mais importa, no que mais cai, ele é certo, só que ele tem um peso, né? Porque não só cai o que mais cai, né? O que mais cai todo mundo sabe. Você sabe, a pessoa que estudou um mês antes do Enem sabe, todo mundo sabe isso.
para quem tá buscando alto desempenho, tu tem que fazer questão que caiu só uma vez. Tu tem que, se tu quer passar em medicina numa federal, tu tem que saber tudo. Então não fica com essa coisa de eu só vou estudar o que mais cai porque é o que importa. A gente sabe que é o que mais importa, não é o que mais importa, o que mais cai. É tu ter o máximo de conteúdo possível na tua mente. Porque só assim tu vai conseguir chegar na prova confiante. Se você fizer só o que cai, qualquer questão que vai ser diferente do padrão vai te assustar e tu vai ficar apavorado na prova. Apavorado. E sabe o que, que vai acontecer se tu ficar apavorado na prova? Tu não vai conseguir fazer as questões que tu sabe, as questões que mais caem. Ou seja, é uma bola de leve que vai caindo. Claro que o público específico desse cara, não que isso seja errado, é para as pessoas que vão fazer o Enem e não vão tentar uma federal para medicina ou para algum curso concorrido, engenharia, direito, psicologia, entre outros que também são muito concorridos. É o pessoal que vai fazer o Enem do terceirão, que vai tentar uma bolsa numa particular ou algo do tipo. Claro que isso não é demérito da pessoa, tá? Só deixando isso bem claro, mas é uma escolha que ela tá fazendo e é uma escolha nossa também. A gente é o maluco que tá estudando isso e tá levando muito a sério. Então ele passou um vídeo fantástico, eu achei um vídeo muito legal. Só que a gente também tem que lembrar de para quem ele tá sendo feito. A gente, o papo é um pouquinho mais pesado. A gente tem que encarar a nossa aprovação como algo muito sério, né? Como algo verdadeiramente profissional. Então, quando tu tá estudando, tu não tá só fazendo algo, fazendo um hobby, tu tá exercendo uma profissão, né? Uma profissão naquilo. Então, espero que vocês tenham gostado desse react, espero trazer mais visões, assim, eu acho que deu para passar bastante coisa para vocês do que eu penso. Claro que eu não sou a voz da verdade, mas eu posso trazer algumas visões daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um formato novo que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então, beijão, fiquem com Deus, até a próxima e bons estudos.